Bom dia, pessoal! Papo de E hoje, são 10 horas da manhã, hoje dia 20 de novembro, e eu vou conversar com a Daniele Calduro. A Daniele é gerente de TI da GetNet, ela é uma certificada nossa no EITRI, então ela fez coaching de inteligência emocional, né? Certificação nessa área, formação nossa da Unicinos, e é uma pessoa maravilhosa de conversar. Então, tô louca pra ouvir da Dani como é que tá sendo esse ano, como é que tá sendo trabalhar em TI nessa área e como é que se consegue ter foco nesse mundo que a gente está vivendo. Então vem comigo, vamos lá, vou convidar ela. Obrigada para quem está chegando. Eu curto que já temos aqui um povo pro papo de E, hein? Não tô acostumada. Olha que delícia. Já tem gente chegando, a Bárbara, o Matheus, o olha só, o Michael, que legal. Vamos lá. Dani, seja bem-vinda! Que Oi, linda! Tudo bom, guria? tudo bom? Deixa eu puxar Tudo. caderninho pra cá, que eu tinha deixado pra lá ele. Então, me conta aqui, chega na minha casa, no Papo de e conta pra nós como é que tu entrou em contato com a inteligência emocional, Dani. Assim que eu gosto de começar o Papo de Te apresenta pro pessoal, conta um pouco no que tu trabalha também e já conta como é que você veio parar num papo de inteligência emocional. Vamos lá. Nada a ver, né, com a vida que a gente tem, com o trabalho que eu faço, mas é isso aí. Então, trabalho com TI há muito tempo. Trabalho na GetNet há 11 anos, feitos agora dia 16, faz pouquinho Nossa, tempo. E hoje eu trabalho na equipe de homologação da GetNet. Meu time deve estar todo aí me assistindo. que legal. E por que que eu fui parar na área, né? Por que que eu fui atrás de inteligência emocional? Foi assim, eu recebi um desafio. Eu sempre disse que eu era muito operacional, né? Então a gente sempre diz que eu gosto de meter a mão, de fazer, de ter um foco em resultado, né? Já falando em foco aí. Uhum. Mas me deram um desafio. Então eu fazia parte dessa equipe, mas eu não era gestora dessa equipe, né? E Uhum. aí aconteceu de eles me verem como uma líder para aquele time, né? E aí eu encarei esse desafio, assim, mesmo dizendo que eu era sempre super operacional, assim. E aí, nunca vou me esquecer desse dia, porque eu vi um curso na Unicinos e o curso dizia assim, ó, liderança e inteligência emocional. Eu disse, cara, vou atrás desse curso, né? Estou entrando para liderança agora, eu tenho que aprender, eu preciso me desenvolver para poder tocar uma equipe, né? E Legal. aí, quando eu cheguei lá, tu fez uma pergunta assim: o que que vocês sabem sobre inteligência emocional? Nunca vou me esquecer. E aí tu disseste assim, eu te disse assim, cara, não sei nada, nunca ouvi nem falar. Eu adoro E quando foi te diz super bom, né? Foi super bom, assim, foi um curso que eu tive muito aproveitamento e eu Que ano foi recomendei esse ele. primeiro, Dani? Que ano foi? Bah, faz, Faz eu um acho tempo, que né? faz uns 7 anos, mais ou menos uns sete Guria anos. de Deus! Olha que maravilha, porque eu me lembrava de ti na formação. Porque, deixa eu explicar aqui para o pessoal que está nos ouvindo. Liderança com Inteligência Emocional é o curso mais longo e longo de longevo, né? Porque ele só tem, são 16 horas, né, de carga horária. Mas ele, assim, a gente envolve muito mais do que essas 16 horas. Não, não eram 16. É 16, né? 16 horas, isso mesmo, ainda é 16. Mas a gente, o que que acontece? Oferta ele desde 2012, 2013. Na nossa última contagem, ele estava na 42ª turma. E sempre fecha, impressionante, Dani. Porque Sim, desde então a inteligência emocional faz parte das competências de liderança, né? Então aqui tu com já está fazendo o certeza. link. Mas que legal Totalmente. saber que faz 7 anos isso, que bacana, guria. Já eu E ganhei um aí, presente nesse papo de. E aí? olha só. É. E aí, naquele dia, né, já fiquei apaixonada por ti, pelo curso, pelo IE, e aí tu falaste que ia existir uma formação, e essa formação nunca veio.
E eu recomendei tanto o curso que tem tanta gente da GetNet que já fez esse curso aí de Ah, mas vai liderança. ter, guria. Agora que tu também tá falando, vai ter. Ano que vem já está aprovado. Tá para sair esse mês. Pós-MBA em Inteligência Emocional, Carreira e Performance na Unicinos. Olha aí, ó. Já Saiu fica a depois de dica. anos. Fica a dica aí para quem tá ouvindo. Já fica a dica. Que legal. E aí fez todo o link, porque assim, ó, a parte de inteligência emocional fez todo o link com a minha nova função, as minhas atribuições novas. Porque como é que a gente lidera uma equipe se a gente não se autoconhece, né? Claro. E a partir desse curso que eu tive uma pinceladinha assim da inteligência emocional, eu comecei a ir atrás de leituras, de palestras, e aí veio a formação de coach em inteligência emocional. Que delícia. Que aí a gente até o Rodrigo Barreto, que está aí, também participou com a gente. E a gente faz uma dupla bem coesa, né? Lá na GetNet, porque o Rodrigo é o oposto de mim, assim, o que eu tenho de ansiedade, ele tem Nossa, ele de parece um calmo. monge, né? Rodrigo que está nos ouvindo, você vai vir para esse papo de E. Aguarde, a gente já está assim Já se avisei, agendando. Porque já ele é avisei ele. maravilhoso, quero ouvir também. Com certeza quero ouvir. Porque o que eu acho muito bacana, Dani, por que que aqui eu te convidei, né? Porque vocês aplicaram a IE na prática. Eu sempre digo que uma coisa é a gente teorizar sobre inteligência emocional. A outra é você, de fato, ter que lidar com as tuas emoções e com as emoções de uma equipe de trabalho. Então, antes da gente chegar no foco, que eu já quero chegar lá daqui a pouquinho, eu quero que tu fale um pouquinho sobre essa tua trajetória de gestora com o IE. Sabe assim, conte um pouquinho dos prévios, das prévias como gestora nessa área, ainda sem skills nisso, e depois quando você vai buscar essa formação, o que que vai acontecendo com você? Conta um pouquinho para nós isso. Então, assim, ó, a gente sempre acha que tá tudo muito bem, né? Porque quando uma equipe tem entregas e tem foco em resultado, a gente acha Uhum. sempre que tá tudo muito bem. E aí a gente resolveu fazer uma reunião e pediu, e a gente sempre estimulou, eu sempre estimulo todo o time que eles têm que falar e que eles têm que expor o que eles estão pensando. Então, eu gosto de ouvi-los, porque a gente consegue se desenvolver mais, né? Quando a gente tem, assim, feedbacks a todo momento. Eu acho que existem feedbacks que a gente tem que parar, sentar e dar, e tem outros que a gente faz pelo dia inteiro e a gente nem acha que é um feedback, né? Mas eu gosto de ouvi-lo. E Uhum. a gente tem isso, assim, a gente estimula. Muitas vezes eu fico até cansada, mas a gente estimula que eles falem, né? Então, para a gente sentir o que está doendo neles também. E aí nós tivemos uma reunião e foi muito boa, mas que deixou muitas marcas naquela reunião. Assim. Tem pessoas que estavam nessa reunião que nem estão mais comigo hoje, mas que fizeram diferença na minha vida, com certeza. E nessa reunião o pessoal disse assim, vários defeitinhos, várias coisas que eu tinha que fazer para melhorar. Uma delas era ouvir, né? Porque geralmente eu tô lá, vou fazer, vou fazer, vou fazer, vou fazer. E a pessoa tá falando comigo e eu tô, aham, tá bom, aham. E não tô prestando atenção nessa pessoa, né? Então isso Uhum. foi uma das coisas que mais me marcou, assim. Vai, E era uma impressionante coisa que como isso é não era importante. perceptível, assim. Então, Segura, saber porque isso ouvir. traz para nós umas coisas. Saber ouvir. Saber ouvir. A gente estava ontem numa formação de mentoria do programa Uma, vi aqui a Pri, que estava na aula de ontem da nossa formação lá com a Bibiana Zereu, né? A gente faz. De formação de mentoras. E impressionante, o exercício era esse. Era um exercício de escuta, né? Como esta habilidade, ela é tida como simples e não é simples, né, Dani? Como Não. não é simples você saber a hora de ouvir, porque também tem isso, não é toda hora que tu vai ouvir, tu não está numa ouvidoria, tu está numa produção diária, né? Você está ali para, de fato, de vez em quando fazer uma interação que possa ser uma hora de escuta ou não. Como fazer essa escuta de uma maneira qualificada e de garantir que aquilo que você escutou possa servir de fato para a tua gestão. Aqui deu uma travadinha a tua gravação, então enquanto tu te recupera aqui, eu vou seguir falando, tá, Dani?
Vamos ver se a gente precisar, você se recupera aí na conexão. Então, falando ainda da escuta, eu acho importante a gente pensar que você tem que ter skills para garantir uma escuta aberta. Ó, a Dani caiu, gente. Vamos ver se ela consegue recuperar. Pode ter sido algo na conexão dela. Enquanto ela está se recuperando, a gente estava falando de escuta, eu vou comentando aqui quem já está, ó. Tá a Carol, da equipe dela aqui, a Pri, o Rodrigo, o Dias. O que tu estava falando aqui, Dias, para nós? Não sei o que tu disse ali, fazem sim. Olha lá, a galera chegando, ó. Será que eu não caí, hein? Vocês estão me ouvindo? Me envia. Vamos lá, Dani, vou te chamar de novo. Vamos embora. Transmitir ao vivo com Dani. Eu digo, Dani, que a civilização só vai acabar quando acabar a internet. Aí acabou. Aí a gente tá de fora desse negócio. Caiu, não tem problema. Sim, as pessoas já fizeram até meme aqui em casa. A equipe já fez até meme. É, porque fica caindo, Dani. O nome da minha internet é Caio Web. É. Ai, E eu tô danada, porque eu, para poder fazer os papos de E, eu comprei telefone novo e eu instalei 5G aqui em casa. Então, ainda por cima, tô, né? Porque quando tu recebe na live, Dani, é muito mais... Tu precisa de mais internet, né? Olha, eu falando a missa pro vigário, né? Eu falando com a moça da TI aqui. Com certeza. Mas só pra gente contar. Tá, então a gente tava falando da escuta. E tu começou a dizer que a primeira habilidade que tu percebeu a diferença foi essa de saber ouvir. Então já aproveita e conta isso pra nós. Qual é a dificuldade de fazer isso? Como é que se faz para ter isso? Não é só o problema da gente, tá? A gente também tem que saber que naquele momento tu não pode estar escutando a pessoa. Então tu pode dizer para a pessoa, espera só um pouquinho que eu vou terminar aqui e aí eu já te escuto. Para o que tu tá fazendo e olha para a pessoa, sabe? Porque assim, se eu continuar olhando para a tela do computador, eu vou estar ouvindo, eu vou estar escutando, eu não vou estar ouvindo, e eu não vou prestar atenção, e eu vou fazer a pessoa falar de novo. E isso ainda acontece comigo. Eu não vou dizer que eu já melhorei 200%, mas não foi. Pode ser que seja uns 50%, mas o fato de eu conseguir ver isso agora e entender que eu posso dizer para as pessoas, espera um pouquinho, que eu tenho que terminar, e que a gente pode falar na sequência, e que eu não preciso resolver as coisas na hora que elas estão falando, e não colocar as prioridades das pessoas na frente. Será que era isso que a Dani ia dizer? Ah, meu Deus, eu vou fazer uma vaquinha. Na frente da minha prioridade, né? Eu tenho até frase disso impressa. Pois é, hoje a internet resolveu não ajudar, mas não, tudo super bem, tranquilo. Vamos absorver isso que tu acabou de dizer. Porque a escuta tem que ser genuína. Tem muita gente que está falando hoje que a gente tem que ter uma liderança partilhada, humanizada. Eu tenho ouvido esse termo também, liderança humanizada, como se ela não fosse. Toda liderança já pressupõe que ela seja humanizada, né? Senão ela não é liderança. Mas não é. Pois é. E muitas vezes não é. Então a gente está chamando atenção para esse contato. Tu percebeu nesse ano desafios nisso? Conta mais dos desafios do ano do Covid, Dani. Nossa, ano do Covid. Então, até o próprio... As nossas avaliações agora, a própria GetNet viu também essa questão mais humana, assim, e está fazendo os nossos ciclos de avaliação com base no nosso jeito, e um desses jeitos que está ali contemplando é o saber ouvir, né? Nossa. Então a gente precisa ouvir mesmo, sabe? E é uma via de mão dupla, né? A gente tem que tanto saber, a pessoa tem que nos escutar, que está recebendo feedback, mas a gente também tem que saber escutar, né? Tá, olha só, tu me deu 2 janelas mentais, por isso que eu adoro o papo de erro, que eu tô conversando com vocês e vão abrindo os pop-ups aqui na minha mente, né? Então, quando tu falou em saber ouvir, eu me lembrei que quando a gente aplica a avaliação 360 graus nas empresas de inteligência emocional, e aqui eu tô me referindo ao teste ESC, que é aquele do Daniel Goleman, né? Para medir competências socioemocionais, lá na área de consciência social,
que é o quanto o líder consegue captar o seu ambiente. Uma das perguntas para saber se uma pessoa tem inteligência emocional na liderança, nesta perspectiva, é: a fulana sabe ouvir? Então, o que a gente está dizendo aqui? Que saber ouvir é um comportamento observável de empatia. É um comportamento observável do quanto o líder consegue ter consciência do seu grupo. E eu até diria que a empatia é uma ferramenta da liderança, porque daí eu quero que tu traga o outro lado, Dani. Como você tem também mais resultados. Eu tô vendo a tua equipe aqui contigo acompanhando essa live. Quantas Amo, pessoas amo. estariam com uma gestora de TI, que não é uma gestora de RH, é uma gestora de TI? É Quantas pessoas verdade. estariam deixando de fazer só. Ó, agora o RH nos vê, pô, deixaram de trabalhar para estar na live da. Só tô te arrumando Acho que é problema, Dani. aprendizado, não, é sempre aprendizado. Eu estimulo muito eles a participar de treinamentos, palestras. Eu acho que isso também faz parte do trabalho, né? Se a Show de gente quer bola. que eles cresçam, se a gente quer que eles se desenvolvam, a gente tem que dar esse espaço para eles, entendeu? Então, Sim. assim como eu não fico sem trabalhar, sem ir atrás do conhecimento, porque eu já tô eu já estou onde eu quero, né? Então, assim, eu já tenho o meu expertise, já concluí várias etapas da minha vida. Não que eu não almeje outras coisas, mas se eu parar de estudar, eu nunca vou crescer. Então, se Uhum. eu quero que eles também se desenvolvam, eu acho que eu também tenho que me desenvolver. Então, eu tenho que Legal. dar um foco na minha vida também, né? A minha vida tem que ser a prioridade. Então, eu sou sempre uma pessoa bem alegre e gosto de compartilhar esse conhecimento, gosto que eles tragam coisas novas. Eu acho que tem tudo a ver isso, sabe? Tá, Então, olha por isso só, que eles enquanto tu estão tá aí comigo. falando, vou ter que falar aqui da voz deles, que depois esses comentários saem, a gente programou para poder ficar limpa o rosto, né, do nosso convidado. Então vou colocar aqui, tem muita gente te mandando coraçãozinho, a Carol, amo tu, Dani, diz a Cris. A Carol falou, o Rodrigo falou Dali Dani, Fabiano mandou um oizinho. Aqui a Carol explicou, é o meu day off. E olha só, é o day off e ela está aqui. A Daniele, outra Daniele, disse por emoção para você. A minha Bárbara, a Bárbara querida nossa lá do Proteanos, isso é uma verdadeira gestora. Então, veja, aqui você, além de gestora de TI, você está trazendo um exemplo para as lideranças, Dani. Porque tu sabe que uma coisa que a gente comentou, eu acho que foi na live de ontem que eu fiz com o Marcelo, na Arena IE. Eu comprei um livro, aliás, a gente ganhou um livro de brinde de professor desses de disciplina, de sistemas de informação. Era uma bíblia. Eu vou ter que achar esse livro para mostrar para as pessoas, porque agora já é a segunda vez que eu falo dele. Um troço desse tamanho e grande assim. E eu estava falando sobre sistemas de inteligência emocional para equipes de TI. Aí eu peguei esse livro e digo, que bacana, aqui deve ter alguma coisa, né? De como lidar com as pessoas, nos processos, nos novos projetos de TI. Dani, eu não achei uma linha sobre como lidar com as pessoas naquela Bíblia de sistemas de informação e de gestão de sistemas de informação. Então, eu queria que tu contasse um pouco também nisso. Tu falou um pouquinho dessa tua migração, né? De teve um feedback ruim, sei lá, uns 7 anos atrás, certo? Por aí. E tu diz, não, peraí, eu tenho que ir atrás de uma competência que estão me pedindo que eu não tenho. Eu vou É atrás desse verdade. negócio. Aí tu chega no nosso curso, fico muito feliz que tu foi atrás desse curso nosso, Liderança e Inteligência Emocional, e tu te abriu para um conhecimento novo. Aquilo aí foi uma coisa nova para ti. E tu quis mais. E tu disse, não, vou seguir me desenvolvendo nisso, né? Então, Uhum. são duas perguntas em uma. Primeiro, o que mais você possa ter percebido que esse primeiro despertar te deu? Tu já deu o exemplo do saber ouvir. E dois, tu acha que a tua área, a gestão em TI, está mais aberta para isso? Uma pergunta mais aberta mesmo. Está mais aberta para soft skills, para IE? Eu acho que se não está, deveria estar. Assim como eu vi que é uma deficiência minha, muitos dos meus pares vieram da área operacional e estão num cargo de gerência. E muitos eu vejo assim que tem uma certa dificuldade nessa questão mais humana, entendeu? Eu sempre
muito humano, assim. Sempre tinha, como diz o Rodrigo Barreto, qual o teu propósito de vida, né? Depois de muito tempo eu Rodrigo. descobri que o meu propósito de vida é ajudar os outros. E é o que eu sempre tenho feito. Então, assim, assim Como isso é como eu forte, Dani. é, É né? forte dizer É, isso. Muito forte. foi forte para mim também, quando consegui descobrir isso, né? Então, porque são coisas assim, ó. Na TI, a gente trabalha muito com máquinas, né? Daí todo mundo acha que a pessoa não precisa ter, é quieta, não fala, não convive com outras pessoas, e não é nada disso, porque a máquina em si, só ela não faz nada. A gente precisa ter uma pessoa atrás da máquina. Essa Uhum, pessoa tem que trabalhar, e essa pessoa sozinha não faz nada também. Então a gente uhum, trabalha com times, são times de pessoas. E a gente tem que conseguir entender o que as pessoas estão passando. Aquela história de quando tu entra na empresa, tu esquece tudo de casa, acabou. E tu não dá. perguntaste disso ainda mais na pandemia, que as pessoas estão dentro de casa, trabalhando, tendo que cozinhar, tendo que cuidar de filhos. Eu tenho várias amigas que eu não sei como é que elas conseguem, verdadeiras Uhum, guerreiras, né? uhum, Que estão ali, não deixaram em nenhum momento o trabalho de lado, continuam super profissionais e fazem todas as tarefas da casa, porque sem ajuda ainda, né? Então, uhum. se a gente achou que em algum momento gestor de TI não tinha que ser humano, isso não tem mais como existir. Então, eu Joia. preciso ser operacional e eu preciso saber o que a minha equipe está passando, para que Uhum, eles consigam me ajudar a desenvolver o que eu preciso desenvolver, sabe? legal. Então, se ainda existe alguma dificuldade de pessoas entenderem esse tipo de coisa, tem que ir atrás de um curso para que a Não, gente se já tá velho, autoconheça. né, Dani? É, eu tava dizendo isso, eu sempre digo isso aqui no Papo de há anos atrás, quando a gente começou a trabalhar inteligência emocional nas empresas, eu tinha que ficar me explicando o que que era isso, para que isso servia. E hoje em dia, eu acho que tu tem razão, não tem mais lugar para se fazer aquela gestão antiga, aquela gestão de vamos só trabalhar pensando em máquinas, em procedimentos e protocolos. No ano do Covid, todos nós fomos desafiados a olhar para nós mesmos e para as pessoas à nossa frente, né? E digamos que esse até talvez seja o melhor do ano do Covid. Não dá mais para tapar o sol com a peneira, de fingir que agora É. as pessoas são apenas funções e cargos, né? Bem legal, bacana essa tua reflexão. Tá, e aí assim, eu te pedi a pergunta e depois eu me dispersei. Chegando no final da semana, eu já também tô fora do meu foco, que é o tema da nossa live. A minha pergunta era dos desafios principais da pandemia, e tu começou a me trazer alguns desses desafios, que vem a ser, por Sim. exemplo, a conciliação de trabalho, de vida pessoal, de ter toda uma estrutura familiar que agora as empresas entraram na nossa casa. Estou vendo lá fotos da tua família, tu está vendo aqui livros do meu consultório. Então, a gente tá na casa das pessoas agora trabalhando com elas. Sim. Fala um pouquinho mais sobre isso, Dani. O que que tu sentiu esse ano? Tenho certeza que vai ser bacana para quem está nos ouvindo te ouvir falar sobre isso. Eu senti que, para mim, como gestora, né, ia ser um outro desafio, porque como trabalhar com as equipes, elas estando cada uma na casa dela. Lá na homologação, a gente é uma equipe muito unida. A Conta um gente pouquinho dessa estrutura para as pessoas imaginarem. Quantas pessoas temos aí? tá. Só para. Agora, abaixo de mim diretamente, eu tenho 16 pessoas, tá? Tá. Só que nós estamos mudando dentro da GetNet, a gente está transformando. Então, assim, a gente está indo para uma outra metodologia, uma metodologia ágil. E nessa metodologia ágil, eu sou a líder de capítulo de QA, tá? Uhum. Então, assim, a gente trabalha com qualidade de software. Então, nesse capítulo, eu tenho mais 42 pessoas que não são. Eu não sou gestora delas, mas elas têm que trabalhar no time, no mesmo time que eu.
Então, é Uhum. um outro desafio, entendeu? Então, assim, porque quem já trabalha comigo já conhece meu jeito. Sabe como é que a gente Uhum. trabalha, sabe o vestir a camiseta, sentir a dor de dono, aquelas coisas todas, a questão, assim, porque eu acho assim, a gente tem que dar o exemplo, né? Então, assim, eu também boto a mão na massa. Se precisar, Uhum. agora, acabou de entrar o Pix, né? A gente fez um trabalho enorme junto com a Ana, com o Wellington. A Ana não é minha direta, mas ela faz parte da minha superintendência. A gente teve que se unir para poder entregar esse projeto, né? E a gente estava longe. Então, esse desafio de fazer com que as pessoas tenham o mesmo sentimento de dono e a mesma vontade de entregar não se perdeu porque a gente não estava perto, entendeu? Então, Uhum. porque a gente é super assim, a gente precisa tá todo mundo unido para que o Uhum. trabalho aconteça, tá? Então, Uhum. assim, aquela questão assim, ó, eu preciso de ti. Ah, mas eu não quero lá, eu não gosto daquela pessoa lá. Isso não existe, entendeu? Porque a gente estava Uhum. mesmo longe e perto. Então, esse foi um desafio que eu tive. Aí apareceu um curso, trabalha de equipes remotas. Vamos lá, né? Vou aprender como é que eu vou trabalhar com equipes remotas. Uhum. E também ficou assim, eu sei e acho que a empresa também sabe, porque foi um dos questionamentos que o nosso presidente fez para nós gestores, que achava que tinha gestores que não sabiam, que não tinham falado com a equipe deles ainda Nossa. durante um tempo. E eu acredito que tenha. A gente tem ali na homologação, eu faço o seguinte, tá? Eu não consigo falar com todo mundo ao mesmo tempo, mas eu sempre tento perguntar como é que estão. E a gente faz uma daily todos os dias com os meus diretos ali, os meus líderes de equipe. Uhum. Uhum. Os líderes fazem daily com as equipes deles, então com os abaixo Uhum. deles. Uhum. Toda quarta-feira de tarde a gente faz uma reunião em conjunto. Então, a cada 15 dias eu tenho uma reunião só da equipe de homologação e nos outros 15 dias a gente tem a reunião de capítulo com todos os 60 e poucas pessoas, tá? Uhum. E a gente tem que ter assunto e tem que trazer informações e tem que escutar eles. E eu nunca deixei de estar longe da minha equipe. Eles sabem que, eu não estou falando com eles todos os dias, mas se eles precisarem, eles sabem que eles vão falar comigo. Não tive Uhum. nenhuma reclamação de ausência, mesmo quando eu precisei me ausentar, porque esse ano foi bem difícil para mim. Outras pessoas também tiveram essa dificuldade, para mim foi bem difícil. Eu perdi meu pai no meio da pandemia, meu filho Meus teve que ser sentimentos, Dani. operado. Nossa. Mas sem a minha equipe, eu não teria conseguido tudo que eu E consegui, eles têm um sabe? afeto muito grande por ti, Dani. Enquanto eu tô te ouvindo falar, tá um povo falando aqui, te chamando de top, dizendo que é maravilhosa. Eu nunca vi essa torcida organizada por uma gerente de TI. Eu acho que tu tá me dando a prova material e física aqui da inteligência emocional num líder, porque o que eu queria comentar era exatamente isso. O fato de estarmos remotos não modifica a possibilidade que temos de de alguma maneira, acolhermos uns aos outros. A tecnologia, com todas as falhas que ela ainda tem, ai, cai a internet, ai, vem aqui, cai ali, ela pelo menos cria um contato. Eu falo para as pessoas que trabalham com coaching, como eu, como tu poderia trabalhar também. Oh, alguém lembrou, atropelou o cachorro. Estou sabendo dessa história. Daqui a pouco tu conta para o pessoal, porque isso é um exemplo de foco. Que Segura horror. a história do cachorro. Mas o que só para fechar o raciocínio, o fato de tu falar dessas dailies e dessas conexões que se faz no meio do caminho, eu tenho clientes que falam exatamente que é isso que fez a diferença. Então Uhum. não se pode deixar de ter o contato. E isso tem que ser contínuo. Não adianta, tem algumas empresas que ainda tem, se tu é um RH e estiver nos ouvindo, não faz isso. Que é de tentar pegar as pessoas estressadas e aí coloca essas pessoas 4 horas ou 8 horas para se desestressarem e para não falarem de nada e para só brincarem.
Nesse caso, contrata um stand-up comedy, porque é a única maneira das pessoas só ficarem juntas e se desestressarem. Porque se você quer fazer uma ação que realmente una as pessoas, isso é contínuo, né, Dani? E isso É. depende dos líderes. E aí eu me lembrei de uma frase tua lá no curso, tá? Que assim, eu sempre fui uma pessoa super ansiosa e atropelo todo mundo. E assim, eu não deixo nem as pessoas terminarem as frases, eu já tava falando as frases por elas, sabe? Tá, mas não é Tanto mais. aquela. Ó, tu tá É, numa finesse nesse papo de aqui, não é mais, tá? Eu tirei essa estrelinha de tô ansiosa de você. melhorando, tô melhorando. Aí eu me lembro do exercício que tu falou quando tu estiver assim, respira, respira. Respira é a minha frase. Respira, Daniele. Quando eu tô nervosa, respira, Daniele. Respira. Às vezes eu falo até alto. Respira, Daniele. Respira, Daniele. Eu E passo o esse tempo aqui, todo para quem assim. não sabe, gente, fazer isso aqui significa colocar-se no teu corpo, né? Eu faço Sair assim, ó. daqui da mente, ó, vem pra cá. Aqui tá no centro. Te coloca Volta, aqui, estou volta. presente, volta. Exatamente. Que Tá delícia. Tá, então muito agora bom. conta, Dânia, o respira é o teu mantra, a história do Ah, cachorro. Faz essa catarse é. aqui. O que que tu precisou para lidar com a história do cachorro? Vai ser Nossa, importante para as pessoas tive também ajuda, saberem. tá? Tive Tá. ajuda, tive ajuda. Estava saindo com o carro da garagem. Eu faço isso sempre. Nunca tive problema. Tenho 4 cachorros em casa. Nunca tive problema nenhum. Pois naquele dia, estava com o Denner, que tá aí comigo, e eu fui tirar o carro, o cachorro simplesmente não saiu de trás e eu atropelei o cachorro. E eu saí Respira. do carro e assim, apavorada, chorando muito, desesperada e tal. E eu dizia pra mim, respira, Daniele, respira, Daniele, respira, Daniele, porque eu não tinha parado de respirar naquela hora. É, E, não. o... e aí o Denner começou assim, tu quer levar no veterinário? E eu, aham. Tu quer pegar uma colcha, uma coberta? Aham. E assim eu fui, devagar e sempre. Respira, Daniele, respira, Daniele, respira, Vamos Daniele. embora. E a É. gente conseguiu fazer, mas eu tive ajuda nesse caso ali, porque eu já não estava no meu normal, sabe? Mas o Mas é fato de isso. esquecer de respirar, com certeza, eu É. iria ter esquecido de respirar várias vezes ali. É, que legal. Não, eu acho legal trazer de case, porque eu também aconteceu uma situação de emergência uma vez com um cachorro, não foi atropelamento, mas eu cheguei. Ai, não é imagem boa para passar para as pessoas, mas tinha um olho saído para fora. Por uma Ah, briga, mas sei e o a quê. minha aqui, ó, eu escalpelei a pobrezinha. E aí eu, Ah, eu era a única que conseguia chegar perto dela, porque o pessoal em casa tudo em pânico, né? E é isso, tu tem que te voltar para estar aqui para conseguir fazer o atendimento, né, Dani, daquela pessoa ou daquele bichinho que está em sim. apuros ali. Nossa. Então tá, então aqui a gente já tá puxando para a ideia Já do tá foco. bem, tá? Já tá bem, tá aqui em É isso, casa, vamos tá contar tudo pro bem, pessoal, tá eu já tô tranquilo. sabendo, por isso que nós estamos aqui. Ela tá super bem, a cachorrinha dela. Como é que é o nome? Sandy. Em homenagem a Senda, Sandy assim. Júnior. É, Sandy Júnior, que a Renata entrou agora e eu e ela adoramos, somos apaixonados. Tem outras pessoas que estão aí que também são apaixonadas. Tá. Não, eu tenho Tranquilo. orgulho de dizer que eu sou da época do Sandy Júnior, tá? Muito bem, tranquilo, né? Para quem está, então, tu é uma Y clássica da geração. Tu é a Y, aquela dos. Na verdade, tem uma Xillennium, que a gente chama, que é uma X já Nossa, no milênio. Ali, ó. tô com o pezinho pro lado de lá. Muito. Isso, legal, Dani. Tá, então puxa agora. Eu tava com a outra ideia, duas coisas que eu ainda quero te perguntar. E o tempo tá Tá, comendo, eu preciso te perguntar, senão eu vou te eu perder. falei pra ti, eu falei. Não, é uma delícia, eu adoro conversar contigo por isso, porque a gente vai aqui é um papo, né? É, tu estava começando a falar lá no começo de foco em resultado, foco em resultado. E eu Uhum. queria desafiar um pouco isso que eu também citei nas empresas, de que ou você tem foco na tarefa, ou você tem foco nas pessoas. E trazer de que, vem cá, gente, não tem mais esse ou, a gente precisa ter uma congruência desses focos. Então a gente precisa É, ter o tal do olho do gato e o olho do dono, né? Que o pessoal fala. Então, assim, tu eu tem acho que a no gente olho tem no que ter peixe e o olho do foco gato. nos dois. A gente tem que Nos ter foco nos dois. dois. Exatamente. Então tem que ter Porque de se a alguma gente maneira. só ficar só num foco, a gente não atinge todos os objetivos que a gente tem.
tá? Então, ao Isso. mesmo tempo que eu tenho que pensar e ter foco no resultado, porque o meu objetivo, eu tenho que entregar o meu objetivo, e aí quem Uhum. trabalha com qualidade de software sabe que a gente tem a data, eu brinco que a gente tem um muro, né? O muro e o carro, e aí ele vai chegando perto e o muro tá sempre ali, o muro não vai para trás. O muro tá sempre aqui. Então, a gente sempre tem uma data de fim, mas a gente nunca tem uma data de começo, tá? E então, assim, eu tenho que ter foco nesse muro para não deixar bater o carro, né? Mas eu também tenho que ter foco nas pessoas, porque eu tenho que entender, por exemplo, tá? No meio dessa loucurada e numa entrega super importante que a gente tinha, o meu colaborador pegou Covid. Ele Nossa. estava na casa dele, tá bem, super bem. O Wellington tá super bem. Só que em qualquer momento eu podia ter que substituir ele, né? Uhum. Então eu tenho que entender se ele tá bem, perguntar para ele todo dia se ele tá bem, tu pode continuar, tu Uhum. tá ali junto. Então a gente tem que ter o foco nas pessoas, porque não adianta a gente botar elas só a trabalhar com chicote, né? Claro, claro. A gente tem que entender até onde é o limite delas. E isso, na nossa área ali, na nossa específica de qualidade de software, acontece muito, né? A gente tem muita pressão para entregar, mas ao mesmo tempo eu tenho que ver se os meus colaboradores, eles estão bem para Uhum. poder entregar. Então, assim, eu preciso ver se eu vou ter que botar outra pessoa para ajudar, eu vou ter que ver se eu vou ter que botar a mão na massa, eu vou ter que ver várias coisas. E não é porque ele é incompetente. A gente não pode achar que ele é incompetente, porque ele não é incompetente. A gente tem que ver todo o contexto. Então, o nosso foco, se ele é único, a gente não consegue ver o todo. Eu vejo Isso. assim. E ao mesmo tempo tem que ser foco, tá? Então eu tenho que ter foco na pessoa e tenho foco na entrega. O que eu preciso É para uma ajudar? balança aqui, é um balance. Tu tem que conseguir fazer esse balance. E me parece que aquilo que tu falou no começo das reuniões, isso eu acho que é uma questão muito chave na área de TI. E é isso que eu queria já puxar para a questão do Agile e dos métodos ágeis. Uhum. A gente chegou uma época a fazer esse tal treinamento da agilidade emocional. Porque às vezes o pessoal coloca o agile para o processo e esquece que também o processo emocional está correndo em paralelo. E o que é o processo emocional? É o que eu acho da Dani, que acabou de me dar uma tarefa. É o que eu acho da Maria, que eu vou ter que trabalhar junto. É como é que eu li o e-mail do João, que me respondeu uma coisa meio atravessada e que eu tenho que responder para. Então, como é um trabalho de grupo, como todos esses projetos de TI, você tem equipes, você tem times, isso tem que estar muito azeitado. Sim. Desconsiderar o aspecto humano é desconsiderar todo o flow do processo agile. Faz sentido isso, Dani? Eu estou viajando muito, puxando para a brasa Não, é isso da IE. mesmo. É isso mesmo. Porque assim, ó, a gente não é máquina, né? Como eu falei antes. É. A gente não é uma Aham. máquina. A gente tem as nossas limitações. A gente tem o nosso tempo. Então, e nenhuma pessoa é igual a outra, e a gente tem que entender isso. Não dá para exigir demais, porque tem pessoas que, se tu exige demais, elas perdem o foco, né? Uhum. Porque elas ficam assim: eu não sei o que fazer, eu tenho que fazer, mas eu não sei o que fazer. E a pessoa Uhum. pode simplesmente perder tudo se tu forçar demais, né? Ela pode Tá, não tu me deu mais conseguir uma nem pergunta aqui. explorar. Tá aí, tem o contrário também, Dani. Tem a pessoa que tu não pode deixar de pedir e desafiar, porque também ela se desestimula. Se você puxar a régua muito Verdade. para baixo para essas pessoas, elas vão dizer, pô, a Dani nem me considera, olha aí, ó, me fez uma tarefa boba dessa e, né, tô viajando aqui no patê. Mas o que eu quero dizer é, você tem uma outra habilidade de inteligência emocional aqui que tu tá trazendo para mim, que é a habilidade de ler pessoas, de ler contextos e necessidades. Ah, e vou É. até fomentar aqui. Peraí, segura que agora vem uma ficha boa aqui para nós dividir, tá? É bom que na conversa que vai surgindo. Eu estava lendo esse livro aqui, gente, o The Emotional Intelligent Officer, que é da School of Life, tá? E ele tava falando, era pra live da Soft Skills lá com o Marcelo. Quem quer ver essa live é só ir lá entrar no nosso YouTube que ela tá lá. Ou no Facebook, ela ficou lá gravada. E aí os caras estão falando sobre soft skills de liderança e o cara diz assim, ó, o primeiro passo nesse desenvolvimento
de a tua idade adulta, e por que não dizer desse trabalho que você faz já de influenciar pessoas como líder, é você se dar conta, ter um melhor entendimento das necessidades das pessoas com quem você está interagindo. Quando eu li isso, eu fiz uau! Então, quando tu é líder de uma equipe, vem cá, me conta se isso faz sentido. Tem ou não tem que ter uma clareza da situação, do contexto e da necessidade desta pessoa a quem tu está te endereçando nessa reunião? E como você faz isso, ou que dica você dá para um líder de equipe para captar isso? Vamos lá, agora foi nível hard já na nossa live. E agora a internet da Dani, vamos ter que esperar que ela tá chegando de novo. É a CaioNet. Agora eu vou ter que saber onde é que se inscreve, Dani, na CaioNet. Então, se você está chegando nessa live agora, a gente está falando sobre soft skills de novo, só que dentro da área de TI, né? Deixa eu puxar aqui minha câmera e ver se a Dani volta. Ó, caiu. Vamos ver se ela vem de novo. Daqui a pouco ela entra. Pessoal que tá aí, aproveite se quiser para já nos fazer perguntas. Ó, o Rodrigo dando risada. Porque não é tu, né, Rodrigo? Ele tá aqui nos assistindo e só esperando, né, Rodrigo? Caiu de novo, Dani. Segura que eu te chamo, Dani. Peraí que eu te chamo. Ela tá fingindo que caiu, Rodrigo. É para ela pensar na resposta. Tu pensa o quê? Pensa que eu não sei? Ela tá lá pensando que resposta que ela vai pegar os materiais de estudo lá. Tamo Olha de novo, lá. né? Caiu de Perdi novo. toda a parte do isso. É uma lenda essa internet, viu? Só. Não, mas tranquilo. Ó, o Rodrigo é uma lenda. Tá, muito bem. Então, pegou a pergunta, Dani. Se ler pessoas é ou não é uma soft skill de líder? E que dica você dá para isso? Porque tu começou a me falar da necessidade de um líder ter isso, né? Conta pra nós. Tem que ter. Acho que tem que ter. Eu ainda estou aprendendo, não sei tudo, tá? Mas eu tento, assim, ó, eu consigo ver se a pessoa não tá bem, se a pessoa precisa de alguma coisa. Eu sempre tento perguntar, assim, quando eu vejo que a pessoa não tá no normal dela, né? Isso é coisa de quem tá perto. Como a gente trabalha perto, a gente vê que a pessoa não tá. Essa é uma dificuldade que a gente tem quando a gente está longe, né? Agora, no momento de pandemia, eu não sei se a pessoa tá bem, se ela tá mal. Por isso que eu tenho que perguntar. Então, esse skill eu também tenho que ter. Porque eu tenho que perguntar como é que eles estão e se eles estão bem, né? Estando longe, vendo as pessoas, é muito mais fácil a gente identificar que elas não estão no dia delas. Legal. Tu tá bem, tu tá mal, aconteceu alguma coisa, tu precisa de alguma ajuda. Eu acho que esse é o meu papel de líder. E se eu não tô fazendo isso, eu tenho que fazer, né? Não, eu adorei. Sabe por que eu disse delícia? Porque significa que não é que tu tem que saber ler. Tu tem que buscar entender. É um espaço abaixo. Ou seja, tu não precisa adivinhar se a pessoa está bem ou não. Tu constrói uma confiança na relação que permita que quando tu pergunta para a pessoa, fulano, tu tá bem? A pessoa realmente responda se ela tá bem ou não. E porque ela tem o que uma faz essa pergunta em mim, né? Exato, porque não é assim, ela tá me perguntando pro forma, tá lá na pergunta número 5 que ela tinha que me fazer, né? É uma coisa que ela realmente quer saber se eu tô bem. E aí a pessoa vai se abrir para ti. Então, de novo, a competência de base, gente, é a escuta. E por que não dizer a empatia, de se colocar no lugar do outro. Mas tu não precisa ter que saber o que a pessoa tá passando. Né? Sem sofrer. Contagem emocional. Então agora estamos numa outra rodada aqui, contagem emocional. Como que se faz, Dani, para ter menos contagem emocional? E agora? Esse é um desafio grande. Esse é um desafio grande, porque eu sempre me coloco. Tem gente que sabe, eu revivo os momentos. Então eu tenho que conseguir, dentro de mim, entender que aquilo ali é uma coisa que dói para a pessoa, mas que eu não preciso sentir a dor que ela está sentindo. Isso. Eu só preciso, e isso é inteligência emocional, eu preciso ter essa inteligência. Se eu ficar, eu vou sofrer junto, entendeu? Isso. Eu tenho que estar bem para poder apoiar essa pessoa. Pronto, isso podia estar numa camiseta.
Eu preciso estar bem para te apoiar. Exatamente. É verdade. Ó, pode ser Legal, numa show de caneca também, não precisa ser camiseta. Canecas, canequinha. adoro canecas. Ah, essa Mas daqui, nossa, ó, Dani. Aqui estamos nós nela. sim, eu tenho essa, eu tenho. Muito bem. E Então, é aí, que isso, mais? entendeu? Essa parte aí, pra mim, fez toda a diferença. Toda a diferença. De me Tá. colocar no lugar. Eu fiz uma rodada com eles para eles me contarem a vida deles em 5 minutos. Tem Nossa. cada história linda, que, assim, ó, emocionante. A gente nota também que tem umas pessoas que fizeram por fazer. Mas tem outras pessoas que, assim, a gente viu que precisava fazer aquilo. Que Uhum. tinha essa necessidade de fazer. E Uhum. isso eu aprendi num outro curso que eu fiz, né? Que era de comunicação, não tinha nada a ver. Uhum. Mas que tudo se leva. Uma coisa que eu sempre digo assim, por mais assim, tem um curso, tem uma palestra, não sei o que. Tudo a gente aprende alguma coisa, né? Isso. Verdade. Então, Ó, a Renata dizendo é, aqui, ó, foi de chorar, uniu demais o time. É verdade. E são movimentos que tu faz pro teu desenvolvimento pessoal que vão reverberar em toda a equipe, né? Eu acho que esse é um recado com importante certeza. que tu traz nessa live, Dani. Que o líder ele não tem que estar pronto, ele está em eterno desenvolvimento, como todos nós É, estamos, né? Mas as pessoas elas respondem a essa intenção amorosa, até porque não usei essa palavra, de conectar os outros, de trazer os outros para um estado de congruência. Show de bola. Vamos pro foco, Dani, que agora, meu Deus do céu, são 10 para as 11 e o Insta nos derruba. Então, tá. conta para nós como é que a gente faz para promover foco. Se é que se pode ter algo a fazer, se tem algo que tu tenha descoberto sobre isso, tu falou um pouco da ansiedade, da respiração. Tem algo mais que tu percebe que assim pode ajudar, que te ajudou sobre o foco, o tema do nosso mês na Conexão IE? Para mim, eu assim, ó, antes lá, a gente tem muita dispersão lá dentro da empresa, tá? Porque a gente Uhum. tá sempre ouvindo o que um tá falando, é uma mesa, é um lugar amplo, todo mundo escuta o que todo mundo tá falando. E eu tinha, o Rodrigo disse a pergunta do milhão, é verdade. É, Mas eu o tinha, Rodrigo eu tá só tinha se pensando. eu tinha uma percepção assim que eu conseguia responder a pergunta de todo mundo, fazer o que eu estava fazendo e responder a pergunta de todo mundo. Só que não era bom para mim, porque daí sabe pato que não faz nada direito, não voa direito, Sim. não anda direito, né? E aí tu acaba não tendo foco numa coisa só, certo? Vai ter que vir Então, uma imagem do pato, vou ter que descobrir isso. Eu quero tá. essa quadrinha do pato vai fechar o nosso mês do foco. Muito bem. Só que quando eu consegui, quando eu consegui pensar que isso era uma forma de eu preciso não responder a não ser que a pessoa me pergunte, eu comecei tendo que fazer uma força, tá? Vou fazer uma força, porque a pessoa não tá falando comigo, ela tá falando lá com outro José lá, sei lá da onde, tá? Então eu não tenho que responder. Se a Aham. pessoa vier falar comigo, eu vou responder para ela. Ponto. Tá. E isso aí, Pronto. no começo, foi assim que eu fui fazendo, tá? Tá. Agora, esses dias eu estava na empresa, que eu não estou indo todos os dias, mas esses dias eu estava na empresa, e o pessoal estava todo falando e falando comigo. E eu estava focada naquilo que eu estava fazendo e não prestei atenção naquilo que eles estavam falando. Quando eu terminei, eu ouvi eles falando. Então, assim, eu acredito que eu já tenha melhorado bastante. Então, o Legal. fato de eu conseguir respirar, para mim, fez toda a diferença. Tá? Tá. Respira, conta até 20, mas respira, tá? Porque tu tá pensando na tua respiração. Então, quando tu começa a pensar na tua respiração, tu não consegue prestar atenção em nada mais. Então, Isso para mim, mesmo. o que mais fez diferença foi o fato de prestar atenção na respiração, tá? Legal. E respirar. Para mim, que sou uma pessoa super ansiosa, melhorou muito. Tá? Legal. Então, Mas e tu deu a meu segunda foco. dica aí, Dani. Tu trouxe duas dicas. Uma é isso. Toda vez que a gente inspira profundo, galera, ó. E que a gente exala longo.
A gente já está criando um espaço, um vácuo em todo esse monte de pensamentos e coisas que a gente tem. Chega a ficar até mais calmo para falar. Só que Exatamente. além disso, tu deu uma segunda dica, Dani, que é a contenção em relação a buscar problemas dos outros. Deixa eu só contar uma anedota que eu sempre falo nos treinamentos. Existe uma expressão em inglês que é o toxic handler, que é a pessoa que está sempre se contaminando com o lixo emocional alheio. Eu digo que essa pessoa passa um problema lá na esquina, que não é dela. Ela diz, olha lá um problema desacompanhado, eu vou lá ver o que ele precisa, né? E aí essa pessoa sai daquilo que ela tá fazendo super bem e dá uma de pato e lá resolver o problema que não é dela. Então, assim, essa pessoa, ela não tem foco. Eu me lembrei das quadrinhas da internet, não seja essa pessoa. É. Né? E para isso tem essa contenção que tu falou, que é o dizer não, mas é o dizer não aqui. É o dizer não mental. Dizer não é dizer sim e saber o que é bom para mim, mantra do Kid de Abelha aí, né? Então, é preciso, de alguma maneira, se respirar é um mantra para te focar em si mesma, o dizer não a buscar problemas, se você está resolvendo outros, também é. Porque aí vem o efeito colateral da empatia. Só são toxic handlers pessoas empáticas. Pessoas que realmente querem ajudar. Sim. Só que a gente não E pode é querer difícil. ajudar. Super difícil. Ah, mas o problema tá lá, ele não tem ninguém cuidando dele. Pois é, cara, mas olha o que tu já tá cuidando aqui, né? Então, isso é um exercício de contenção. E isso é contínuo. A gente, de vez em quando, tinha que fazer umas quantas dessas, né, pra isso. A Nanda te elogiou e agora tá me elogiando. Obrigada, Nanda. Eu também te amo muito. A amada querida nossa tá fazendo proteanos. E ela disse que quer ter uma líder como tu e ser uma líder como tu, viu, Dani? Então veja só, tu tá fazendo modelagem Que aqui já bom, nessa live. que Show bom. de Estou à bola. Então, disposição. olha que delícia, vamos nós, né? Sim. Ó, o Dias dizendo aqui, ó, preciso dizer mais não. Ai, que medo! Não sei se é da tua equipe, tá, Dani? Desculpa, depois tu vai lidar Não, com o mas é que retorno. a gente, assim, ó, nós que somos assim, a gente aproxima pessoas que são assim como nós, né? Isso. Então, do mesmo jeito que eu tive que aprender, e para mim foi muito difícil dizer não, principalmente para as pessoas ao meu redor, né? E que o não é porque é para ser ruim, mas o não é para que as pessoas saibam fazer também, né? Isso, e para Porque se eu for qualificar sempre todas aquelas. fazendo, Isso, e para qualificar todas aquelas que você já disse sim, né? É sempre importante exatamente, dizer que é para proteger os teus sims que tu precisa dizer alguns não, né? Então, exatamente. A gente legal. tem que saber também o como dizer não, né? O Porque é tom, o difícil. jeito, né? É, Tudo se consegue fazer se for do jeito certo. Dani, temos verdade. 6 minutos. Eu amei falar contigo. Eu queria ficar até meio-dia aqui. Mas eu quero que tu dê o teu recado pro pessoal, já projetando aqui o que tu vê à frente. Traz uma mensagem final pro pessoal. O tempo aí é teu para te pensar. O que tu quer deixar de recado dessa live? Eu quero deixar de recado, então, para todo mundo que quem não fez nenhum curso de inteligência emocional, faça urgentemente palestras que vão atrás, porque realmente mudou a minha vida, né? A Ali sabe, eu falo muito disso. Na formação de coach, eu passei mais tempo chorando do que fazendo o curso. E trabalhando, né, Ali? Porque eu não parei Ó, nem um minuto de trabalhar. E dizer o seguinte, que a gente atrai coisas boas para a vida da gente se a gente quer coisas boas para os outros, a gente traz coisas boas para a gente. Então, quando a gente aprende a entender isso, a vida fica muito mais leve, tá? legal. Tem uma frase do Rodrigo Barreto, que eu não sei de onde que ele tirou, né? Mas que foi como uma estaca assim no peito. E eu falo muito do Rodrigo aqui, porque ele sabe o quanto um foi bom pro outro. Os dois eram parceiros na formação, os dois lá segurando a bandeirinha da TI, assim, apavorados com um Exatamente, monte de gente na área de coach e tal. exatamente. Muito bem. Mas uma das frases que ele falou para mim, assim como ele fala para mim, ele fala para todo mundo, e cada uma pessoa pega uma frase para ela que dói na gente e faz a gente se mexer, foi: tu vive ou tu existe? Ai, que lindo!
Pronto, E essa aí, largou a outra caneca, fica com essa, porque tá lindo. e essa frase também mudou a minha vida. Porque quando a gente só tá trabalhando, 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 e eu tava vivendo uma vida assim, de casa para o trabalho, de trabalho para casa, de casa para o trabalho, né? Quando Uhum. ele largou essa frase para mim e eu absorvi ela e prestei atenção, né? E fui atrás, eu realmente vi que eu estava existindo e não estava vivendo. E aí Uhum. eu vou homenagear outras pessoas também, porque eu tenho um grupo de meninas maravilhosas Tá que invertido, conta pra nós. O que que é? é inefável. O nome do Ai, que grupo é lindo! Inefável. Somos todas mulheres guerreiras de fé e super inefável. Então, assim, que também mudaram a minha vida e que eu sou apaixonada por elas, assim. E a gente se ajuda em todos os sentidos. Então, eu tenho muito a agradecer a minha equipe, principalmente, por me aturar todos os dias e saber o quanto foi difícil essa minha transformação. E eu não vou dizer que está concluído. Eu ainda estou em transformação e quero sempre aprender, sempre mais. Mas a minha equipe faz toda a diferença para mim. E eu amo eles, eles sabem disso, eu faço de tudo para eles. E E eles tudo te que eu amam, puder. Dani. Certo que te E amam. eu Estão tudo com os também. coração aqui, galera. Que delícia. Eu perdi umas pessoas aí, eu continuo amando elas, tá, Renata? Eu posso dizer que eu amo ela, mesmo assim. A Alessandra também, ela foi minha colaboradora e agora está em outra equipe, mas não deixa de ser sempre minha equipe. A gente sempre tá junto. E eu gosto de ter pessoas assim próximas a mim, porque eu sei que eu posso contar com elas. Show de bola. Então, assim, todos os problemas que eu tive durante esse ano todo, eu sempre pude contar com eles. Com todas as pessoas, assim. Então, eu sou assim, eu gosto de ser assim. E o recado é, se as pessoas não forem humanas, a gente vai sofrer muito mais nessa vida. É Então, eu verdade, espero Dani. que todos os líderes sejam mais humanos e Muito prestem lindo. atenção mais nos seus times. Muito obrigada, meu amor. Adorei conversar contigo. Tenho certeza que vai inspirar muitas pessoas essa live. Pessoal que está ouvindo a Dani, compartilha essa live. Conta para os líderes aí do mundo que dá para a gente ser assim, líder com inteligência emocional. Tá bom? É isso Beijo, aí. querida. Vamos Beijo. encerrando aqui. A gente se vê por aí. Tchau. Tchau, Se tchau, vê. gente. Vamos sim. Beijinho. Vamos lá. Tchauzinho.